Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo então comentando sobre algumas notícias que eu achei bem impressionantes que aconteceram essa semana e que são na verdade bem importantes para a gente entender qual é a nossa situação atual no Brasil, e a nossa situação não está muito boa, né? Então a primeira delas é que as vereadoras, né, do PT que foram então ameaçadas de morte na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, uma cidade no Rio Grande do Sul, que então elas foram ameaçadas de morte porque elas estavam contra a utilização de armas dentro da Câmara de Vereadores. Então veja bem que é uma cidade, né, que está tendo um alto índice aí de pessoas contaminadas, mas também é uma cidade onde tem muitas pessoas que são bolsonaristas, né? Então são pessoas que acreditam no governo atual e elas estão dentro dessa retórica que já vem sendo dita pelo presidente há bastante tempo, né, sobre a questão de armas, né? Então vejam que no meio de uma pandemia, no momento que a gente está assim numa epidemia sem precedentes, varrendo o Brasil, a gente também tem pessoas que estão na política, numa cidade específica, então pautando a utilização de armas dentro da Câmara de Vereadores. Que tipo de política que se pode esperar num local assim, num ambiente de trabalho assim, onde as pessoas com quem tu vai debater estão armadas? Veja que a gente tem tantos incidentes aí que acontecem no trânsito, por exemplo, que as pessoas de cabeça quente acabam, porque foram cortadas no trânsito, acabam atirando em outras pessoas, matando outras pessoas, né? Como é comum assim as pessoas que portam armas assim se descontrolarem e usarem da arma de fogo para fazerem valer a sua vontade mesmo quando elas estão incorretas, né? E isso pode muito bem acontecer dentro da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Então a gente precisa começar a olhar para esses lugares e tentar entender o que está errado, o que está dando errado e quem está promovendo essa agenda política onde se prioriza armas, utilização de armas dentro do ambiente público e não se está então debatendo os assuntos mais importantes que deveriam ser a vacinação e o isolamento social, né? Muito preocupante o que está acontecendo em Caxias do Sul, mas lá não é o único lugar no Rio Grande do Sul que está com tudo errado. Tem também São Leopoldo. São Leopoldo a gente viu então uma manifestação agora essa semana que passou com o pessoal batendo continência para uma caixa gigante de cloroquina. Então esse remédio ele surgiu no Brasil principalmente por causa da iniciativa do nosso presidente. Esse presidente decidiu então promover esse medicamento e ele comprou uma grande quantidade desse medicamento e insumos para produzir esse medicamento e mandou o exército produzir esse medicamento. Então o que nós temos no Brasil é um enorme estoque de cloroquina que não tem para destino. Então o destino, e não tem destino porque na verdade o tratamento que supostamente o presidente promove nas suas lives e nos seus comentários é que a cloroquina serviria como um tratamento precoce, né? Só que não há nenhuma evidência para isso, em nenhum lugar do mundo isso se comprovou, né? Todos os lugares que testaram imediatamente pararam com os testes por perceberem que não existia nenhuma resposta e não existia nenhuma relação entre a cloroquina e qualquer melhora de pacientes, muito menos então como um tratamento preventivo. Então a gente tem que se lembrar disso, que as pessoas que estão tomando esse tratamento, fazendo esse tratamento preventivo, tomando cloroquina e mais alguns outros medicamentos aí recomendados pelo presidente, na verdade estão tendo, além de estarem se contaminando, elas estão tendo dificuldade em manter seu organismo funcionando perfeitamente, porque os efeitos colaterais da utilização desses medicamentos estão tornando as pessoas mais doentes. Então, além de não ser um tratamento eficiente, não funciona em lugar nenhum para ninguém no mundo, então, além de ser um medicamento que não tem eficiência, é um medicamento que também pode prejudicar a saúde das pessoas. E veja que, apesar
de essa informação estar amplamente disponível em toda a internet e em todos os sites e ser informada pela grande maioria das pessoas que trabalham dentro do segmento de medicina no Brasil, as grandes instituições e os profissionais especialistas, todos já avisaram que esse tratamento preventivo não funciona. Porém, ainda existem pessoas que estão, por algum motivo, e isso é o que deve ser questionado, da onde que está vindo, quem está promovendo e quem está basicamente financiando, né, que essas informações pró-utilização de cloroquina e outros remédios como um kit de prevenção ao Covid seja de qualquer forma útil, né? Então existe, claro, que essa necessidade muito importante para o governo federal, principalmente para o presidente, de promover a utilização desse remédio para que ele seja usado ao máximo, o máximo que der para as pessoas utilizarem. Ele quer que todo mundo use porque ele comprou essa grande quantidade de estoque. Então a gente tem esse estoque absurdo de cloroquina, foram gastos milhões em cloroquina e a gente não tem o que fazer com esse remédio. Então é evidente que é do interesse do presidente justamente para não ser julgado por improbidade fiscal, por gastar dinheiro errado, gastar dinheiro do povo sem responsabilidade. Então é evidente que ele quer de qualquer forma promover esse remédio, e esse remédio ao mesmo tempo ele serve para sustentar a retórica de que se você tomar esse kit você vai estar protegido. Então é uma espécie de placebo que faz com que as pessoas então não tomem as precauções devidas porque elas acham que já estão protegidas, mas na verdade elas não estão protegidas, e como elas estão danificando o organismo delas utilizando esses remédios, o organismo delas está tendo que trabalhar mais para digerir aqueles medicamentos, aquela química, então acaba que eles podem até estar sendo mais suscetíveis a se infectarem, né? Então isso é bem complicado, né? Também teve o julgamento agora, né? Onde o juiz decretou então que racismo seria uma espécie de discurso de liberdade de expressão, que a liberdade de expressão comportaria o racismo, aceitaria o racismo. Mas a gente não pode perder de vista que quando a gente está criticando assim uma outra pessoa por causa da sua aparência, né, isso não tem condições de ser um discurso de liberdade. Se tu está criticando uma pessoa por causa do jeito que ela nasce, da cor da pele dela, ou da cor do cabelo dela, ou seja, o que for, esse tipo de crítica não funciona, né? Não pode ser mais aceitável. A gente não pode mais olhar para o mundo e ser tão básico ao ponto de apenas ver as pessoas pela cor da pele sem entender a química, que também é um processo bastante básico de compreensão e que demonstra que somos todos iguais. Então é muito importante a gente ver que isso está acontecendo, porque recentemente a gente teve aí um assessor de um dos filhos do presidente envolvido, então mais uma vez em um sinal de supremacista branco, e isso nos leva também ao fato dessa relação, né, de amizade que existe entre o filho do presidente e Steve Bannon, que está relacionado a vários supremacistas brancos, e a supremacia branca tem tido pauta e liberdade de expressão, e agora com precedente por causa de um juiz, em se tornar parte do discurso público. Então se torna aceitável que alguém seja racista. Não pode ser, pessoal. Isso é um retrocesso assim enorme. Precisa ser então investigado o que está acontecendo, que as pessoas estão começando a tolerar o intolerável novamente, sabe? Para quantos anos atrás a gente já tinha resolvido esse problema, né? E já tinha determinado que isso é crime, sabe? E agora volta atrás. E por quê? Por causa de uma agenda política, que não se preocupa com minorias, não se preocupa com pessoas que não elas próprias, né? Então isso aí é muito estranho, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? E nós temos então, para finalizar, o nosso presidente no dia de hoje dizendo que a gente deveria então jejuar, né? Parece até
piada, por causa que o presidente, ele não entende que as pessoas já estão passando fome no Brasil por causa da responsabilidade dele com relação à forma que ele está tratando toda essa epidemia no Brasil. Será que o presidente não se deu por conta que as pessoas já estão morrendo de fome, que não existe como trabalhar no meio de uma pandemia? Então, isso parece piada, é uma piada de mau gosto, e é uma piada de mau gosto, mas que tem todo o apoio e o aporte de quem? Dos religiosos. Né? São as pessoas que supostamente estão aqui para se dizer representantes de Deus, ou de alguma coisa sobrenatural que deveria ser pelo menos boa, bondosa, a criadora, né? Uma força criadora que nos criou, uau. Mas não, o objetivo é então fazer as pessoas que já estão passando fome passarem mais fome em prol da nação. Isso não faz sentido nenhum, a não ser que tu acredite nessas coisas. E o importante é entender o seguinte, que nosso presidente no Brasil, nesse momento, ele é uma pessoa, então, que ele coloca a sua ideologia, a sua visão religiosa, e ele utiliza essa visão religiosa para criar essa conexão com possíveis eleitores ou apoiadores religiosos que são extremistas, porque isso é uma coisa louca, tu passar fome para ajudar uma nação, o que é isso, sabe? Então essa conexão com esses religiosos que o presidente, que ele utiliza na verdade de uma forma tão maligna, né? Ele aproveita então a inocência das pessoas e a credulidade das pessoas em superstições para justamente se posicionar como se fosse parte desse grupo, como se fosse um aliado desse grupo, mas na verdade, na prática, está mandando as pessoas passarem fome como se elas já não estivessem passando fome. Recentemente saiu notícia de que 70% das pessoas na favela estão passando fome. Então, veja bem o que está acontecendo no nosso país, tá? A gente está tendo um presidente, por causa que foi incompetente em lidar com a pandemia, agora pedindo para as pessoas jejuarem antes da Páscoa, aí, feriados e tal, religiosos, e se expondo então como religioso, e pedindo para a nação, num Estado laico, um presidente pedindo para as pessoas jejuarem, né? O que é isso? Nós estamos agora na lei de Sharia, agora nós temos o quê? O que está virando isso aqui, Talibã? Sabe? Não é nada disso, não tem que ter presidente pedindo para ninguém fazer nada religioso. Sabe? O presidente tem que fazer, manter a ordem, garantir que as religiões se respeitem e também parar de indenizar aí, parar de dar dinheiro para a igreja, né? À toa. É muito complicado a gente lidar com um presidente que utiliza dessas artimanhas políticas, né, para se promover, enquanto que ao mesmo tempo não faz nada. Todo mundo sabe que uma oração não serve para nada. 1000 mãos rezando não fazem nada. Uma mão trabalhando faz alguma coisa. Então, se o cara tivesse lá assinado lá um contrato para comprar umas vacinas para o Brasil, lá atrás, talvez agora a gente não tivesse esse problema. Mas não, ele preferiu ficar rezando. E ele está sugerindo que as pessoas devam ficar passando fome e rezando, em vez de fazendo o que as pessoas deveriam estar fazendo, que é cobrando do presidente uma solução imediata para a situação, né? E eu acho que, para finalizar, então, temos o pastor Silas Malafaia, né, que já até processou aí um monte de gente no YouTube por causa que falaram mal dele, mas eu não vou falar mal dele, eu só vou apenas citar que o Silas Malafaia foi uma das pessoas que publicamente disse que as igrejas devem ser mantidas abertas, que as pessoas têm que ter direito de ir nas igrejas, e é claro que isso não é verdade. As pessoas poderiam tranquilamente ficar em casa orando. O Deus delas pode estar onde elas quiserem, não é essa a ideia, a concepção delas de Deus. Então, por que precisam se organizar em igrejas? Porém, o Silas Malafaia tinha uma reunião com o presidente essa semana, e essa reunião teve que ser cancelada, né? Por que ela foi cancelada? Porque o próprio Silas Malafaia está contaminado com o Covid. Então vejam como é irônico, uma pessoa fica dizendo para as pessoas irem para a igreja, onde é um local de aglomeração, e ao mesmo tempo ela acaba se contaminando com um vírus que pode ser inclusive letal para ela. É muito delicada a situação no país, onde a gente tem assim essa
esses dois lados assim tão conflitantes, né? A realidade acontecendo assim e sendo esmagadora, sendo assim trágica, as pessoas morrendo, e do outro lado nós temos umas pessoas que não estão nem se dando por conta de qual o nível de desgaste que está a sociedade brasileira. Então a gente está com uma distopia muito grande, as pessoas estão muito distantes umas das outras, elas não estão conseguindo se ver e não estão conseguindo entender, né? E existe um mecanismo por trás disso, por causa que não é possível tanta gente enganada, tanta gente sem estar informada sobre o que realmente está acontecendo, simplesmente agindo na sociedade como se elas estivessem fazendo algo para o bem de todos, quando na verdade não estão, elas estão fazendo mal para todo mundo. Então é isso que eu queria falar hoje aqui. Muito obrigado pela atenção. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, se inscrevam no canal. Tá? Eu também estou disponível em outras redes sociais, vocês podem ver aí nos links que eu vou botar no vídeo aqui. E sinto muito que esse vídeo não foi tão assim relacionado às coisas que eu geralmente falo, mas acontece que é impossível a gente ficar vendo essas coisas acontecendo e não se manifestar com relação a elas. Eu acho que uma voz a mais para somar nesse momento de muita tensão no Brasil, eu acho importante, sabe? A gente precisa realmente começar a olhar para o Brasil e pensar nele como um país, um país democrático e um país onde informação e dados e conhecimento são distribuídos de forma correta e que as pessoas que estão manipulando dados e informações deveriam ser realmente tratadas com uma preocupação muito grande, né? É um mecanismo até mesmo, poderia dizer até de terrorismo, né? Tu tá atuando dentro de uma rede de distribuição de notícias falsas e produzindo conteúdo incorreto para objetivamente enganar as pessoas, para manter uma pauta política e sustentar uma plataforma governamental que está falhando miseravelmente com o povo e destruindo o Brasil. Então nós estamos realmente numa situação ruim e eu me coloco então também presente em vídeo falando sobre isso. Muito obrigado, pessoal, até mais.